ensinar vocês a fazerem sketchbooks ou aqueles caderninhos de desenho pra você carregar pra todos os lados e tudo mais. Quem desenha sabe que esse bagulho é caro. É caro para um... É caro, gente, é muito caro. E aí eu resolvi fazer com alguns blocos de folhas que eu tinha aqui. Só que eu me empolguei um pouquinho. Eu acho que eu tenho problemas. Será que eu tenho que falar isso pra minha psiquiatra? Eu nunca mais vou precisar comprar nada. Eu acho que eu tenho certos probleminhas. Enfim, eu fiz vários aqui, porque, tipo, um bloco de folhas, ele dura, ele rende bastante pra vários. Eu tinha um bloco daqueles grandão, então rendeu pra caramba também. Mas antes da gente ir pra esse vídeo, se você caiu aqui de paraquedas, já gostou dessa miniatura de gente aqui, não se esquece de se inscrever pra poder continuar acompanhando todas as coisinhas por aqui. Se você já é de casa, já sabe o esquema, deixa o seu gostei aí. Compartilha com os amigos, com a família, com o papagaio, com o gato, com o vizinho, fortalece a amizade aí, ajuda nós, né? E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, porque vira e mexe eu tô perguntando que tipo de vídeo vocês querem ter aqui. Inclusive pode comentar aqui também, vocês que sabem. Mas enfim, sem mais enrolação, bora lá pra esse tutorial. Para o primeiro caderninho, eu peguei essas folhas coloridas que eu tinha aqui, e aí eu fui dobrando elas no meio. Elas são metade de uma folha A4, eu não sei o tamanho que é, gente, porque eu não entendo muito bem. Mas eu fui dobrando, e aí vai depender de vocês, do tamanho que vocês querem fazer. Dá pra fazer direto com uma folha A4, ou com uma folha maior, uma folha menor. Vocês decidem o tamanho que vocês querem. E aí vão dobrando todas no meio, é importante que todas estejam com o mesmo tamanho. Depois que eu dobrei todas, então, eu montei caderninhos assim, separadinhos. E aí você tem que pôr poucas, não precisa pôr muitas, vai variar da gramatura do papel que você tá usando. E aí eu montei várias, que nem vocês viram ali, só fui colocando uma do lado da outra, um do lado do outro, esses caderninhos, pra gente poder fazer a marcação pra costura. Pra eles não saírem do lugar, eu peguei um prendedor de roupa mesmo, pra ficar bem certinho. E aí a gente vai fazer a marcação pra fazer os furos. Eu tinha feito nesse com 3, mas gente, com 3 não dá certo, tem que ser pelo menos 4, porque senão você não vai conseguir costurar direito. Eu tinha feito e eu tive que refazer os furos, então já fica a dica aí. Não façam com 3 que nem eu fiz, façam com 4. Para fazer os furos, antes da gente começar a costurar, porque é muito mais fácil, você pode usar qualquer coisa que você tenha aí que seja mais pontudinha. Aqueles desmanchador de ponto, pode ser uma agulha de crochê, uma agulha de tricô, qualquer coisa que seja um pouquinho mais pontuda. Mas não abra um buraquinho muito grande, que senão depois ele não vai segurar a costura. Depois, então, a gente vai abrir esses caderninhos que a gente montou. Pra segurar o meu bem certinho no local, eu usei esses pregadores pequenininhos, mas vocês podem usar pregador mesmo, é só pra ele não sair do lugar e as folhas ficarem sempre certinhas. Eu tô usando uma linha de costura normal mesmo, então eu só fiz ali, botei na agulha e fiz uma bolinha. E aí comecei primeiro por fora, aí eu entrei ali pra parte de dentro, saí de novo no buraquinho de fora, aí você entra de novo pra parte de dentro. Tá meio estranha essa explicação, mas enfim. E aí você vai sair de novo pelo outro ali, pelo último, por isso que não dava certo com 3 furos, gente. E aí depois que você saiu desse, eu peguei e fechei esse caderninho que já tava certinho. Eu gostei sempre de ir prendendo eles, vocês podem usar clipes, o que vocês tiverem aí, só pra ele ficar bem certinho e não sair do local mesmo enquanto você tá costurando. E aí agora a gente vai pro nosso segundo e vai ser a mesma coisa, você vai começar pelo lado de fora e você tem que terminar com a linha saindo pro lado de fora. Então você vai ir por fora ali, entrar, fazer de novo a mesma costura nos 4 furinhos e sair pra fora de novo. E gente, tenham alguma coisa que ajude realmente vocês a prenderem esses caderninhos para eles não saírem do lugar. O mais fácil é pregador de roupa e clipes aí, gente, ajuda bastante. E aí, pro último buraquinho ali não ficar solto os livros, porque eles estão unidos só pela parte de cima, eu resolvi fazer uma costurinha entre um e o outro. Então, o que eu fiz? Eu passei a agulha ali pela bolinha que a gente usou de início, sabe? Aquela bolinha que a gente, nozinho que a gente faz, e aí só passei por ela, só pra segurar mesmo, e aí fui pra próxima folha. E vocês podem repetir isso quantas vezes vocês acharem necessários e vai depender, claro, do tamanho que vocês querem que o seu sketch fique, do pra que você vai usar, se você quer que seja um caderninho pequenininho que dê pra guardar no bolso, se você quer que seja um caderno maior, vai depender de vocês.
E lembrem sempre de passar a agulha ali pelo último nozinho que a gente passou para segurar e deixar tudo bem firme. Então você vai pegar a agulha e vai passar pela costura do outro caderninho, que aí você vai prender bem uma na outra. No último ficou mais ou menos assim para passar, então eu só passei só para segurar mesmo. Para ter uma segurança um pouquinho maior, depois que eu terminei de fazer isso aí, eu resolvi passar um pouco de cola branca. Lembrando mais uma vez de usar alguma coisa para segurar bem firme ali os caderninhos. Então eu vim com um pincelzinho e fui pincelando essa cola ali por toda essa lateral onde a gente fez a costura. É só nesse pedacinho mesmo, não precisa passar mais nenhum outro. Só espalha bem para ter certeza que ela vai segurar. Então é só deixar secando, dependendo da quantidade de folhas que vocês vão usar, vai demorar um pouquinho mais ou menos. Fica assim então depois que já tá bem sequinho, então eu peguei esse aí já pra ir agilizando na hora que eu estava gravando. E para fazer a capa eu usei então um pedacinho de papelão. Eu posicionei ali o meu bloquinho em cima, né, meu caderninho feito em cima, para eu medir mais ou menos quanto iria, quanto que eu precisaria, se eu queria fazer uma capa maior ou menorzinha. Então eu coloquei e dobrei ele em cima para ver se daria certo, que nem eu tô fazendo esse movimento aí. É muito importante marcar o tamanho que tá essa lateral do nosso livrinho, pra gente poder fazer um negócio bem certinho. Para marcar, eu continuei com o livrinho no mesmo lugar, então eu risquei ali, virei ele, deixei ele desse jeitinho aí e virei para o outro lado. Então eu já tinha a marcação ali do meio. Se vocês forem pessoas mais inteligentes que eu, vocês podem também medir. Isso ajuda bastante também na hora. Depois que eu recortei, então eu vim com a régua para deixar esse pedacinho que seria a dobra da capa mais certinho e marcadinho. Então é só colocar a régua ali no lugar e dobrar em cima. A minha capa eu resolvi fazer com tecido, mas vocês podem usar papel que vocês tiverem aí. E aí eu só passei então cola branca mesmo em cima e espalhei bem. Depois então eu vim com o tecido e deixei ele bem certinho. Fui passando a mão em cima para ele ficar bem retinho, não ter bolha nem nada, não ficar em nenhum lugar descolado. Feito isso, você vai marcar de novo ali a nossa dobrinha, né, da capa, para ela ficar bem certinha também no tecido. Agora é só dobrar o que sobrou de tecido ali pro lado de dentro, então mais uma vez a gente vai usar a cola branca. Vocês podem também recortar o excesso do tecido, caso você tenha colocado um tecido meio grande. E aí, então, você vai dobrar as laterais e ir passando cola em cima para ela ficar bem fixa. Feito isso, é só posicionar, então, o nosso bloquinho, o nosso caderninho já feito ali bem no meio. E aí, a gente vai puxar a primeira e a última página de papel ali, para ela fazer esse acabamento do lado de dentro. Agora é só deixar o tecido secar, caso vocês tenham feito com tecido. Se for de algum outro material, provavelmente já dá para você estar usando. A segunda forma é uma forma para quem gosta de arrancar ou destacar as páginas. O que eu fiz foi reunir algumas folhas que eu tinha. Esse eu fiz com folhas diferentes. Eu fiz com papel seda, com papel canson e com um papel todo cheio de bolinhas que eu usava pro bullet journal. Então eu fui reunindo e montando mais ou menos como eu queria esse bloquinho. O meu então ficou assim, e aí eu só dei uma batidinha na parte que eu iria passar cola em uma das laterais, para ele ficar mais certinho, para a hora que eu for refilar as folhas dar certinho. Contei mais uma vez com a ajuda dos prendedores de roupa, e aí a gente vai passar cola. Vocês podem passar tanto na lateral quanto na parte de cima. Esse eu quis que ele ficasse com cara de bloquinho de folhas mesmo, então eu fui passando em toda a parte de cima. Nesse tipo é importante passar bastante cola para não ter perigo das folhas soltarem sem que você queira que elas soltem, a não ser que você queira tirar as folhas mesmo, mas passa bastante. E outra diferença desse método é que a gente precisa realmente ter alguma coisa para prensar. No outro a gente passou a cola só para segurar um pouquinho mais, mas nesse a gente precisa de alguma coisa
para prensar as folhas para elas ficarem bem certinhas. Então eu vim mais uma vez com os prendedores de roupa, mas vocês podem colocar peso em cima, que ajuda bastante. Coloca bastante coisa pesada em cima e aí você já vai conseguir. Aí é só deixar secar. Depois de seco ele vai ficar assim. É claro que vocês podem vir com um estilete e uma régua refilando as laterais, a parte de baixo, para ele ficar mais certinho. Caso você não saiba como refilar, então eu gravei esse pedacinho aí para vocês verem. Eu vim com uma reguinha e com o estilete, posicionei bem na bordinha ali do papel. É um pouquinho difícil e cansativo de fazer, mas o resultado fica incrível. E aí é só você ir passando o estilete para ir deixando todas as folhas com o mesmo tamanho. Para fazer essa capa é o mesmo esquema, só que você vai fazer ela ali para a parte de cima em vez da lateral. Então é só achar um papelão do mesmo tamanho, marcar que nem a gente marcou e aí colar o tecido ou o papel que você vai usar de capa. Depois que as minhas capinhas estavam secas, então, eu resolvi passar um verniz acrílico para proteger. Caso você não tenha feito de tecido, eu acho que não precisa fazer isso, tá? É só para proteger um pouquinho mais o tecido. E também fica a dica, caso você queira uma capa mais clara, usa um papel contact daqueles transparentes por cima, que aí vai proteger e vai ser muito mais fácil de limpar depois. Isso também serve para qualquer outro tecido que você use ou qualquer outra capa. Fica a dica aí para vocês. E aí é só deixar secar então e estão prontos os nossos esquetes. Então, gente, este foi o resultado aí dos meus, né? Esse aqui eu passei um vernizinho, verniz de artesanato mesmo, pra ele ficar mais durável, digamos assim. A diferença do tecido com o verniz, e esse aqui eu ainda não passei. Então, ele fica mais durinho, mais... não sei, o tecido aqui ele é mais molinho, mas também é muito bom, principalmente se você for fazer uma capa com algum tecido ou alguma coisa que seja mais claro. Então ele vai ajudar a manter mais limpinho e tudo mais. É claro que vocês também podem usar papel contact, que também ajuda a segurar e tudo mais, também vai ficar legal, vai durar mais e não vai sujar, vai ser mais fácil de limpar. E vocês podem fazer com que vocês tenham aí retalho de tecido, retalho de, sei lá, de EVA, o que vocês tiverem. Caixa velha, aqueles cadernos que a gente acaba não usando inteiro, vocês podem recortar e fazer tipo bloquinhos de nota. Inclusive tem um aqui que eu fiz, esse aqui eu fiz com várias folhinhas diferentes e tem um que eu fiz com folhas de linha. Pera aí, aqui ó, tinha um caderninho, mas esse aqui ele não ficou muito bom não, mas eu gostei. E aí eu fiz com um caderninho, então vocês podem usar folhas de cadernos velhos que vocês tenham. Vocês podem escolher o tipo de folha que vocês querem usar. Se você usa aquarela, se você pinta, não sei, você que desenha ou que você quer usar, você sabe as folhas que são as suas preferidas. Então se você for usar para desenho, que use aquarela, marcador, alguma coisa assim, eu indico vocês a pegarem alguma folha, algum bloco de folha que seja mais rígida e que aguente, porque, né, vocês sabem que não é qualquer folha que vai aguentar. E sai muito mais barato comprar o bloco de papel canson do que comprar um sketchbook, porque sai muito mais barato, gente. Então você compra, vai render para vários sketchzinhos e é legal que você faz no tamanho que você quiser, para você poder carregar para lá e para cá. Isso também vai me ajudar muito na parte de escrita, porque eu vou ter onde anotar as ideias e tudo mais. Então você pode fazer um pequenininho de bolso, tipo esse daqui, que ficou super bonitinho, né? Que dá para eu carregar para qualquer lugar. Ou você pode fazer um maiorzinho assim, que dá para pôr na mochila. Provavelmente em bolso de calça masculina deve dar, né? Porque bolso de calça masculina é uma coisa infinita e enorme. É só a feminina que é terrível. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem, me mandem fotos aí dos sketches de vocês. E se vocês quiserem mais conteúdo relacionado a desenho ou algo assim, comentem aqui que eu tento fazer pra vocês, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijinhos!